Olá, ouvintes. Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje conto com a presença do Arthur Souza. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Tudo certo, Augusto. É um prazer participar do podcast Conversa Criminal. Maravilha. Agradeço aqui a tua presença e, como de praxe, peço que o nosso convidado se apresente aos nossos ouvintes, se puder contar um pouco da tua trajetória acadêmica, falar um pouco aí da sua atuação no direito. Em seguida, a gente já vai para o nosso tema aqui do programa. Bom, meu nome é Arthur, eu sou formado em Direito pela Universidade do Contestado, campus curitibanos, e eu possuo uma especialização em Direito Penal e Criminologia pelo curso CI, realizada pelo Introcrim, que foi basicamente a minha introdução, não exatamente uma introdução, mas um aprofundamento nos temas da criminologia. Eu atuo como advogado exclusivamente no direito criminal em Santa Catarina, e, enfim, eventualmente eu realizo algumas aulas, organizo algumas apresentações por aqui, essa questão mais de lecionar mesmo. Maravilha. E hoje viemos aqui conversar a respeito de um tema, que é parte do livro lançado, organizado pelo professor José Flávio Ferrari e pelo professor Caio Domingues, que é o Criminologia e Seletividade da Política Criminal do Brasil. Fizemos um episódio a respeito do lançamento dessa coletânea, organizada pelo José Flávio e pelo Caio Domingues. E, continuando essa série, temos entrevistado alguns participantes, alguns autores dos artigos que compõem essa coletânea. E você, Arthur, você escreveu a respeito do neoliberalismo e gestão da ressocialização, um estudo crítico, correto? O que te motivou a escrever sobre esse tema? Bom, o que mais me motivou foram as aulas do professor Tiago Araújo de Moreira Celli, do Introcrim, e justamente por conta dessa análise materialista que ele tem da realidade criminológica, e então as aulas dele foram uma influência, O projeto, esse capítulo, ele nasceu a princípio de um trabalho de conclusão de curso, da minha especialização, em que o professor Tiago, ele atuou como orientador, e eu tenho que dizer, obrigatoriamente, que ele é um trabalho epistemologicamente incompleto, não somente pela vastidão absoluta do tema, mas porque após eu realizar o TCC, e ter uma conversa com o professor Tiago, ele falou, seu trabalho está muito bom, porém ele tem um problema fundamental, e esse problema não é do trabalho em si, é da pesquisa. Por quê? Porque a gente dispõe de muito poucos dados, sobre a realidade econômica brasileira do período colonial. E existe uma parte em específico, o segundo trecho do capítulo, que ele trata especificamente sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, e, consequentemente, o desenvolvimento da justiça criminal brasileira. Porém, a gente não tem tantos dados primários, historiográficos, a respeito dessa época para termos um panorama total sobre isso. Claro, nós temos historiadores ótimos, e aqui eu vou citar o Caio Prado Júnior, que foi muito utilizado, muito citado nesse capítulo, que ele fornece um panorama muito, muito grande sobre essa época. Porém, dados primários, há uma deficiência absoluta, e também isso decorre muito de uma dificuldade territorial, porque o Brasil é um país extremamente extenso, e muitas das análises gerais, sobre o sistema de justiça criminal que consideram a realidade econômica brasileira, desconsideram que o Brasil ele é um país muito vasto. Então, quando a gente fala de escravatura, a gente tem que falar como um modo de produção dominante na época colonial, não somente como um modo de produção exclusivo, Porque quando nós falamos de Brasil, a gente está falando de um país com, enfim, diversos estados, em que várias realidades conviviam em o mesmo período de tempo. Então, há uma disparidade, que existe quando a gente vai fazer considerações sociológicas, historiográficas sobre alguns países da Europa, como a Inglaterra,
e quando a gente vai falar do Brasil especificamente. Então, o trabalho, né, ele foi realizado com essa intenção de fazer uma análise das condições concretas, né, da realidade brasileira, a realidade econômica, política e jurídica, e traçar algumas particularidades do sistema de justiça brasileiro, no que toca à ressocialização especificamente, né, para ver efetivamente quais são essas particularidades do sistema de justiça criminal brasileiro. E a respeito do neoliberalismo, né, que também é o objeto da tua pesquisa, do teu trabalho, é um fenômeno que vem ali a partir da Escola de Chicago e teve ali uma aplicação prática a partir da ditadura Pinochet no Chile, em 73, como uma experiência realmente neoliberal, e a partir daí ganhou corpo com o governo Reagan nos Estados Unidos, o governo Thatcher na Inglaterra, e a partir do consenso de Washington, com Fernando Collor de Mello, no Brasil, ali no início dos anos 90, e a gente tem passado por esse momento, né, neoliberal no Brasil e no mundo desde então. Para a nossa audiência, a partir da tua pesquisa, qual é essa relação do neoliberalismo, né, a diferença desse neoliberalismo na teoria e na prática, e os efeitos disso no sistema penal? Eu usei um termo no capítulo, né, que é neoliberalismo teórico, mas ele não é um termo novo, né, de forma alguma ele é novo. Ele tem sido muito estudado por economistas, por sociólogos, né, mas há uma diferença fundamental entre aquilo que é o neoliberalismo na teoria, né, segundo os autores neoliberais, e na prática. Para eu exemplificar essa diferença, eu utilizei dois autores que são neoliberais, né, e então seria o Hayek e o Mises. E há uma diferença entre esses dois autores, né? Mas eu acredito que ela tem que ser pontuada, porque especificamente ela há talvez uma construção um pouco errônea, né, no senso popular, sobre a questão do que eles entendem como Estado mínimo, né? O que o Hayek entende como Estado mínimo, ele não diz necessariamente respeito ao tamanho das instituições estatais, no caso. Ele diz respeito, sim, à atuação deles. Então, o que o Hayek vai dizer, né, que o que seria a métrica da legitimidade da atuação estatal não diz respeito à intervenção em si, mas sim ao caráter da intervenção. Então, o que o Hayek vai dizer? Ele vai dizer que o Estado ele está agindo legitimamente quando ele estabelece normas negativas. O que seria uma norma negativa? Uma norma uma norma que serve para coibir uma interferência humana sobre a propriedade privada, né, e a liberdade individual. Então, para ele, o crime seria algo punível no sentido de que é uma violação do domínio de outra pessoa. Então, condutas a serem punidas são condutas que não somente violem a integridade física, mas especialmente a propriedade privada, né, e a livre concorrência. Mas há uma contradição nesse sentido, porque o Hayek ele vai estabelecer, né, como desejável e como ideal, ele parte de um princípio de que a liberdade humana individual ela é o elo fundamental, né, ela é o princípio fundamental do qual derivam todos os princípios da filosofia dele. Porém, essa ordem espontânea que surgiria, segundo Hayek, de acordo com a liberdade individual sendo exercida em sociedade, entre as pessoas, ela nunca pode ser alcançada, né, em sua máxima plenitude, porque o Hayek mesmo, ele admite que uma ordem artificial, ele chama o Estado dessa ordem artificial, né, teria que intervir em condutas violadoras da liberdade individual. Então, para o Hayek, né, há um mito orientador, que seria esse mito neoliberal, de uma sociedade 100% neoliberal que não depende do Estado. Para o Hayek também, essas normas positivas, que diferentemente das normas negativas, são normas organizacionais, né, que estabelecem uma atuação do Estado, instituem as instituições do Estado, né, elas seriam legítimas somente à medida em que elas podem instituir instituições penais, por exemplo, mas outras instituições
que punam indivíduos para que seja garantida a liberdade individual. Então, há uma relação bastante contraditória na filosofia do Hayek, né, no que toca ao papel da justiça criminal, porque ele entende a sociedade como essa ordem espontânea, mas uma ordem espontânea que depende de uma artificialidade para garantir a espontaneidade, né? Diferentemente do Hayek, o Mises ele não vai admitir a intervenção do Estado, né? Então ele vai entender que a atuação do Estado é em todos os casos ilegítima, né? Em razão do fato de que se trata de uma ordem artificial, né? Ele também vai usar esse conceito de espontaneidade e de artificialidade. E o neoliberalismo ele está muito relacionado a essa ideia de maximizar a utilidade, né? Ou seja, no caso econômico, né, especificamente em relações de troca, né, seria maximizar a utilidade e diminuir o risco, né? E eles fundamentariam a racionalidade humana com base nisso. Todos os indivíduos, né, independentemente das características concretas deles, eles vão sempre maximizar essa utilidade e diminuir esse risco. Para ele, essa seria a racionalidade. E à medida que os seres humanos, eles desenvolvem as ações com base nesse princípio da racionalidade, haveria uma autorregulação do mercado, né? O mercado seria composto por indivíduos que se interagem entre si, realizando trocas, né? Em outros âmbitos da vida social, e ele se autorregularia com base nesse individualismo utilitarista. No entanto, há uma problemática, né, com relação a isso, e aqui eu vou trazer um conceito do Marx, né, porque esse trabalho, em grande parte, ele foi baseado na criminologia crítica materialista, e do Pachucanes, inclusive, né, foi um doutrinador, nem sei se eu posso classificar ele como doutrinador, né, mas um filósofo, um jurista. Um jurista, até desculpa a intervenção, a gente até lançou recentemente um episódio, né, que ele chamou de direito penal e marxismo, em que contamos com a presença do professor Ricardo Pazello, e ele faz uma abordagem do estudo do direito a partir ali do Pachucanes e do Stuttgart. Então, também já faço até aqui a remissão do nosso ouvinte a conferir esse episódio também. Mas, desculpa, continue, por favor. E o Pachucanes, ele tem essa ideia excelente, né, com relação a isso, para falar especificamente sobre o sujeito de direito, né? Então, ele vai remeter ao Marx, porque as abordagens marxistas do direito antes do Pachucanes eram bastante, não vou dizer fracas, porém talvez insuficientes, né, comparado à magnitude da obra que é o Pachucanes. E ele vai dizer o seguinte: as categorias jurídicas, né, especificamente a categoria de sujeito de direito, ela não pode ser vista somente, né, como uma casca vazia, alguma coisa que esconde nessas relações econômicas por trás. Ela também cumpre uma determinada função. Qual seria a função? A função de igualdade formal entre determinados sujeitos, mas essa função ela serve para mistificar também a existência, né, das mercadorias que são detidas, né, elas são possuídas por sujeitos que detêm a propriedade privada, elas são trabalho humano alheio objetivado. Esse trabalho humano alheio, que é objetivado na forma da mercadoria, ela vai somente existir por conta da divisão social do trabalho. Ou seja, todo o trabalho ele é desempenhado para cumprir, para suprir alguma determinada necessidade social. Então, fundamentalmente, antes dessa concepção de individualismo, dessa concepção utilitarista de que todos os seres humanos eles são racionais à medida que eles buscam maximizar a própria utilidade e diminuir os riscos, há uma concepção social de suprir as necessidades da comunidade, né? Então, a ideologia neoliberal necessariamente ela vai buscar universalizar essa concepção muito particular do capitalismo, que é o individualismo, né? Essa concepção individual de que todos os seres humanos eles buscam maximizar o próprio lucro e reduzir os riscos, né? Os prejuízos e as perdas.
Então, a diferença do neoliberalismo teórico e o neoliberalismo prático é justamente essa. O neoliberalismo ele depende, né, do sujeito de direito, que é uma figura que surge com o Estado, né, o Estado moderno, e com propriamente, né, o direito, e aqui eu vou remeter ao Alisson Mascaro, né, que ele tem uma sacada muito boa, né, de que o Estado, propriamente dito, ele somente surgiu com o capitalismo, né, e aqui vale a pena dar uma olhada na obra dele, porque é bastante reveladora nesse sentido. Então, necessariamente há uma dependência entre o Estado e o capitalismo, né? Diferentemente do que os liberais pregam, né? De que os neoliberais pregam, né? De que o Estado seria ou teria que ser reduzido em sua atuação, né? Somente poderia agir em condutas negativas, né? Com normas negativas que proíbam a violação da propriedade privada e da liberdade de outro, há sim uma intervenção econômica que é necessária para a manutenção do próprio capitalismo, né? E aqui eu remonto, né, essa ideia de igualdade jurídico formal que é necessária justamente pelo fato de que o capitalismo, segundo o Marx, ele depende dessa figura mística, né, que é o sujeito de direito, para, inclusive, estabelecer uma relação de equivalência no valor, né, no que tange especificamente a compra e a venda da força de trabalho, né? Porque, segundo Marx, há uma demanda, uma oferta e uma demanda de força de trabalho que configura exatamente uma troca econômica. Então, para estabelecer a equivalência entre o valor da força de trabalho e aquele preço que é ofertado, aquele preço que é estabelecido pelo empregador, né, haveria necessidade de uma igualdade jurídico formal que coloque os indivíduos em uma situação de paridade para que eles consigam estabelecer um contrato de trabalho naquele caso. E essa diferença fundamental é importante à medida que, quando nós vamos analisar as figuras do sistema de justiça criminal, né, que são categorias jurídicas efetivamente, a ressocialização é uma categoria jurídica, não basta, né, fazendo uma análise com relação à criminologia crítica materialista, que nós olhemos somente para as categorias jurídicas em seu sentido formal. É preciso buscar a correspondência delas na realidade econômica. E tá curioso essa questão do neoliberalismo, o sistema penal, exemplo que o volta e meia dou, quer dizer, a gente pensando que o sistema penal também é um negócio. E a gente observa o quanto a iniciativa privada, né, obviamente visando o lucro, que essa é a ideia da iniciativa privada, né, não é prestar um serviço público, é obter lucro. E eu, como faço, né, já falei diversas vezes aqui no programa, faço parte do Conselho da Comunidade aqui da minha cidade, né, realizo vistorias, né, em unidades prisionais, a gente observa o que dá para privatizar, terceirizar, passar ali para a iniciativa privada a fim de gerar lucro no sistema penal é feito, né? Seja ali na parte de segurança, por exemplo, né? Cheguei em unidade carcerária em que somente agentes concursados, né, policiais penais de carreira, eram 2 só para a unidade toda e o restante eram todos terceirizados, todos, para realizar o mesmo trabalho de um policial penal, só que com a diferença que ganhariam metade do salário e a empresa lucraria com esse trabalho, né? Sem falar em demais questões também, né? A questão de comida também, que é terceirizada, né? Eles contratam empresas terceiras, né, para fornecer essa alimentação. Situações que eu verifiquei lá em que as detentas, né, as apenadas, elas produziam ali fraldas, né, para crianças ali, né, que eventualmente estavam ali na unidade com as mães, né, os 6 primeiros meses da criança, ela pode ficar com a mãe ali na unidade, né, dentro ali de uma ala adequada para isso. E então elas mesmas fabricavam as fraldas e os absorventes que elas usavam, né, e numa qualidade assim excelente, né, elas tinham máquina para isso, era um nível assim de qualidade industrial, realmente.
E nessa última visita que eu fiz, elas informaram que elas não estavam mais fabricando, né? E detalhe que elas tinham treinamento para isso, como falei, era uma qualidade excelente. Mas por quê? Porque o governo aqui do estado, do Paraná, não estava mais fornecendo os insumos, porque essa questão agora das fraldas e absorventes tinha sido terceirizada por uma empresa que sim fornecia o produto final. Então, em vez das internas produzirem ali, e nisso também, a gente está pensando na questão da remissão, da pena, né, ele está trabalhando e tal. Então, são essas questões todas, né, que a gente vai observando como o neoliberalismo ele vai avançando e no sistema penal isso fica bem evidente, assim, né, nesses aspectos, né, sem, ainda mais mencionando, né, que também já foi tema aqui do programa, a questão lá da unidade carcerária de Erechim, né, que foi aprovado, né, construção para uma empresa também terceirizada, administração disso. Então, de fato, a gente verifica ali a unidade carcerária ou o sistema penal também como um negócio, né? Sem falar dos demais aspectos aí criminológicos, né, relacionados ao neoliberalismo. Augusto, gostaria também de comentar, né, e é uma questão local mesmo, da penitenciária de São Cristóvão, seria, desculpa, a penitenciária de Curitibanos, né, onde eu moro, a presença de várias indústrias ali, né, e na parte interna, inclusive, da penitenciária, então me parece um tema muito interessante como os próprios apenados, eles se tornam uma mercadoria, né, então você tem toda a questão do princípio da lesa eligibility, que inclusive também foi tema de comentário na obra, né? Inclusive eu tenho que fazer aqui o agradecimento aos professores Caio Domingues e José Flávio Ferrari, né? Por terem permitido, né, a publicação desse artigo, mas é bastante interessante perceber, né, como não há necessidade de pagamento de direitos trabalhistas e as consequências práticas disso, né? Porque, além de todo esse discurso que eu acho um pouco problemático, né? Deixa de empregar alguns trabalhadores livres para colocar pessoas que estão enclausuradas. Além disso, há uma preocupação com o resguardo dos direitos trabalhistas, né? Será que há efetivamente um cuidado, né, enfim, na manutenção da própria vivência, né, desses presos? Mas é verdade, né, que, inclusive, a lei de execução penal, ela trouxe muitas características do neoliberalismo para dentro do sistema carcerário, né? Uma delas, eu vou citar, que é a obrigação do preso, né, pagar algumas despesas da estadia dele no Estado. E a reforma gerencial, inclusive, dos anos 95, aqui eu estou pulando um pouquinho, né, mas é só para a gente entender a tendência do neoliberalismo que foi se assomando, né, no final do século passado, houve, a partir de 95, né, toda essa concepção de que o Estado era muito burocrático, que ele despendia muito, entregava pouco, né, e de uma perspectiva mais macroeconômica, houve uma instituição de uma política econômica no Estado mais voltada como se fosse ao cuidado econômico financeiro de uma residência, né? Um cuidado econômico doméstico. Então, essa noção de que o Estado deveria ser gerido como uma empresa, né, que dá lucro ou dá prejuízo, houve, então, o preso, né, a partir disso, ele teria que trabalhar para ressarcir as próprias despesas que ele representava ao sistema carcerário. Mas também não é só isso, né? A gente tem no próprio Instituto da Remissão, né, e da Regressão de Regime toda uma concepção baseada nessa, enfim, até numa questão psicológica individualista, né, de um sistema de punição e de prêmios, né, um sistema de reforço de punição, no sentido do psicólogo Skinner, né, da psicologia behaviorista, em que há uma responsabilização individual, e essa responsabilização individual ela surge, enfim, né, gerando uma consciência no indivíduo de que ele praticou um delito que seria errado, né, e para isso ele teria que ele mesmo se autorregular, né. Enfim, aí a gente entra numa discussão se isso funciona ou não, né, mas especificamente, né, esse não foi o objetivo do trabalho, né, dizer se funciona ou não, porque os dados indicam que a prisão como ressocialização, ela não funciona.
Porém, não é somente pelo fato de que ela não funciona que a gente pode descartar todas as categorias jurídicas como apenas forma, né, sem um determinado conteúdo. Isso implicaria a gente olhar para o legislador como, enfim, um vilãozinho, né, que está lá esfregando as mãos e dizendo que, enfim, não é, eu estou escrevendo algo errado aqui, né, não é bem isso que funciona, mas a gente pode ainda, né, entender que as pessoas que, enfim, são produtoras desse discurso jurídico penal ainda acreditam, né, realmente que ele cumpre aquela determinada finalidade ressocializadora. Você também, a respeito o Brasil, uma grande marca do Brasil, como você citou, que havíamos aqui modo de produção essencialmente, né, majoritariamente escravagista, e também no Brasil não houve uma revolução liberal burguesa, né, como ocorreu na Europa, tivemos assim uma transição, né, burguesa. Mas a grande marca aqui no Brasil são os 400 anos ali, né, para mais de escravização, né, o país que mais trouxe pessoas escravizadas da África. E esses reflexos, né, da escravatura em relação ao sistema de justiça criminal aqui no Brasil? Bom, o Caio Prado Júnior, ele estima, assim, só para representar em números, né, que pelo tempo da abolição da escravatura, aproximadamente 15% da população era de escravos. Então, o impacto da abolição, né, já falando do impacto da abolição, ele foi enorme, né, porque posteriormente à abolição houve uma massa de indivíduos desempregados. Porém, a história, né, da abolição e da transição ao capitalismo, ela é ainda anterior, né, a 1888, né? Então a gente tem que remontar até 1822, que seria a proclamação da independência, e também trabalhar com o conceito de dependência que eu vou usar aqui, né? Eu vou emprestar do Rui Mauro Marini, um autor da teoria da dependência marxista, né? E ele vai falar o seguinte: não houve independência em 1822. O que houve foi independência em um sentido jurídico formal, né? Em que o Brasil se tornou independente de Portugal em nome. Porém, a dependência continuou sob a forma econômica. Mas é interessante a gente tratar dessa questão, porque a escravidão ela representa um modo de produção muito específico, né? Como o Brasil ele é um país extremamente vasto, não tem como a gente falar em um modo de produção único no período colonial. A gente tem que explicar, né, a escravidão como quase uma totalidade, né, representando quase uma totalidade da produção brasileira. Então, o Brasil colonial ele era um país agroexportador, né, majoritariamente agrícola, enquanto os países da Europa eles começavam a se desenvolver industrialmente, o Brasil ainda permanecia nessa economia agroexportadora. Em 1850, isso é importante mencionar, houve a promulgação da lei número 601, né, de 1850, que foi a Lei de Terras. Então, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né, nessa época ainda, que ocorreu por pressão da Inglaterra, que proibia, né, o tráfico de pessoas escravizadas, né, vindas da África. E em 1850, o que essa Lei de Terras fez, em efeito, foi proibir a aquisição de terras por outro meio que não fosse o da compra, ou seja, aboliu definitivamente a forma das sesmarias, né, que era o meio pelo qual a coroa portuguesa concedia terras às pessoas, né, com o objetivo de eles receberem uma transferência do valor produzido em terras brasileiras. E a partir daí, antes mesmo da abolição da escravatura, já existiam efetivamente, né, algumas condições para o que a gente pode chamar de uma acumulação primitiva brasileira, né? Porque quem leu Marx vai saber que a acumulação primitiva é a teoria, né, em que ele descreve que as condições para o capitalismo na Inglaterra, né, o Marx falou especificamente sobre o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra, não foram exatamente pacíficas, né? Elas envolveram a expropriação das terras do campesinato, né, que anteriormente eram de senhores,
E a partir daí se constituiu uma massa de pessoas desempregadas, né, efetivamente desempregadas à margem da sociedade. No Brasil, embora a gente nós não tivemos efetivamente uma revolução liberal, como você muito bem trouxe, né? Porém, houve em 1850 já um banimento, né, de que pessoas pobres, né, conseguissem comprar definitivamente terras, porque elas não tinham o dinheiro necessário para isso, e 15% da população brasileira era de escravizados. Então, em 1888, quando a gente teve efetivamente a abolição da escravatura, não houve, por um lado, qualquer indenização para os antigos escravos, e, de outro lado, também não houve qualquer forma de indenização aos senhores de escravos, né? Então, assim, não houve condições efetivas para que essa parcela grande da população fosse inserida no mercado de trabalho assalariado, né? Que seria o mercado de trabalho majoritário. Em 1890, né, isso não é uma coincidência, já é um fato bastante conectado à abolição da escravatura, houve a promulgação do Código Penal, né? Então, nós tivemos um novo Código Penal um ano depois, né? Um ano depois da proclamação da República, né? E 2 anos depois da abolição da escravatura. Então, em 1890, foi banida, entre outras, foram banidas as penas de açoite, né? Porque não haviam mais escravos. Foi banida a pena de galés e foi banida a pena capital. Então, a pena de prisão, ela ganhou um novo contorno, né? Ela se tornou a principal forma de pena no Brasil. Por quê? Porque era necessário que se criasse uma disciplina para o trabalho nessa massa de desempregados. Outra coisa... Até, desculpa interromper, fazendo também remissão à obra Cárcere e Fábrica, né? Do Dário Melozzi e o Máximo Pavarini, que retrata muito essa questão também da relação do desenvolvimento do modo de produção capitalista e também com essa transformação no modelo de encarceramento para fins de punição. Exatamente. Eu vou citar, porque essa obra também foi muito utilizada, né, no meu capítulo, o Punição e Estrutura Social, do Rushdo Kirchheimer, né, mas além disso, eu também gostaria de citar, e que talvez tenha sido a maior influência para o capítulo, a obra Punição e Estrutura Social Brasileira, né, do Fernando Russano. Eu acredito que não tenha sido muito lida, né, acredito que seja a dissertação de mestrado dele, na USP, porém, salvo engano, ela está disponível gratuitamente no repositório da USP, e é uma obra muito interessante no sentido de que ela traz, né, essas particularidades do Punição e Estrutura Social do Rushdo Kirchheimer para a realidade brasileira, considerando essa teoria da dependência marxista. Porém, retomando, lá em 1890, então, houve a abolição efetiva dessas penas e também a criminalização das rodas de capoeira. Então, há uma centralidade, né, uma preocupação na exclusão desses negros libertos da sociedade, né? Em conjunto com a criminalização das rodas de capoeira públicas, houve também a criminalização, a ampliação dos tipos penais, né, de mendicância e vadiagem. Tudo isso se combina, né, para falar sobre o princípio da lese eligibility. O que seria essa lese eligibility? É a menor elegibilidade, né? Ou seja, as melhores condições do cárcere têm que ser piores do que as condições dos trabalhadores livres, né? Dos trabalhadores libertos, para que o cárcere ele se torne uma violência política que se converte em potência econômica. Mas somente esse princípio da menor elegibilidade, ele não explica totalmente a realidade social brasileira, né? Porque aí eu já estou entrando na terceira parte do meu capítulo, há uma dependência econômica que prevaleceu e se amplificou, inclusive, depois de 1822, com a independência do Brasil da metrópole, né, de fato, e ela se intensificou justamente com a contração de dívida com relação à Inglaterra, que eu vou citar um dado que é a dívida externa brasileira com relação à Inglaterra, ela cresce de 30 milhões de libras em 1889, né, o ano da proclamação da República, a 250 milhões de libras em 1910.
Também houve, a partir de 1850, uma ampliação muito elevada no número de indústrias no Brasil, né? Em 1850, o Brasil ele só tinha 60 indústrias. Em 1907, ele passou a ter 3.2.508. Em 1920, ele passou a ter praticamente 14 mil indústrias. Então, houve um processo de industrialização muito grande. Por quê? Porque a Inglaterra, né, ela pressionou essa industrialização para fortalecer a dependência brasileira com relação à metrópole. Aí, remontando ao Rui Mauro Marini, por que a Inglaterra precisava instalar o capital em países periféricos? Porque conforme a produção capitalista ela se desenvolve, as indústrias elas se desenvolvem, cresce a mais-valia relativa em relação à mais-valia absoluta. O que seria a mais-valia relativa? Aquela relacionada à produtividade, né, amplificada pela produção, a produtividade amplificada pelos avanços tecnológicos. Então, por exemplo, um tecelão que faz tudo à mão, ele vai aumentar a produtividade dele quando ele adquire uma máquina de tear, né? E adquirindo essa máquina de tear, ele vai adquirir uma produtividade elevada. Porém, segundo Marx, o valor das mercadorias ele se configura a partir do trabalho necessário para o desenvolvimento, né? Então, segundo Marx, haveria um pagamento de um salário equivalente, mesmo quando há um avanço tecnológico, o que significa que o trabalhador ele está tendo a sua mais-valia explorada ainda mais, né? Mais-valia absoluta, que seria o contraposto da mais-valia relativa, se refere à parcela extraída do valor do trabalhador, que se relaciona ao aumento da jornada de trabalho. Conforme, então, a Inglaterra e os países da Europa eles se desenvolvem tecnologicamente, aumenta a mais-valia relativa. Porém, aumenta também a composição orgânica do capital. O que seria isso? O capital que é despendido, né, com relação aos bens de produção, ou seja, nova tecnologia, né, novas ferramentas, ela se torna superior ao capital variável. Capital variável é aquele despendido na compra da mão de obra. Então, se o trabalho, se o valor da mercadoria, ele se refere especificamente ao valor do trabalho humano, né, o trabalho humano, o tempo necessário para a produção da mercadoria, significa que a taxa de lucro ela vai decair. E por isso, os países do capitalismo central, né, então a Inglaterra, por exemplo, ela precisa da instalação do capital na periferia, em que ainda há um baixo nível, né, de avanço tecnológico, e, consequentemente, com esse baixo nível de avanço tecnológico, o Brasil era um país agroexportador, né, há um maior nível de valor extraído por meio do trabalho, porque aqui predomina mais a mais-valia absoluta, né, ou seja, o capital, a composição orgânica do capital, que é relacionada a esse nível de capital constante, predominando sobre o nível de capital variável, ela vai ser menor do que naqueles países do capitalismo central. Assim, há uma transferência de valor, né, relacionada a essas matérias-primas, e como há uma necessidade de mais trabalhadores nos países de capitalismo central, também há uma maior necessidade de produção, né? Então, o Brasil ele cumpriria uma função de ser um país que fornece matéria-prima para a Inglaterra, né? Porém, como o Rui Mauro Marini vai pontuar, há uma desigualdade. Por se tratarem de mercadorias trocadas entre os dois países de diferentes esferas de produção, né? Uma é agroexportadora, agrícola, e a outra é especificamente industrial, vai haver uma desigualdade de valor intencionalmente produzida, né, pelos países de capitalismo central. Então, quanto mais a exportação quanto mais elevada é a exportação no Brasil, e quanto menor é a importação, mais dívida ele vai acabar contraindo e, consequentemente, maior a dependência. Porém, quando a gente vai falar especificamente da dependência, a gente não trabalha somente com essa dualidade de categoria entre o trabalhador e o patrão, né? A gente vai trabalhar com uma categoria do burguês do capitalismo periférico e o burguês do capitalismo central. Como há um excedente, né, dessa transferência de valor
que é trocada entre o burguês do capitalismo periférico para o burguês do capitalismo central, o burguês do capitalismo periférico, ele necessariamente vai precisar compensar esse valor excedente, né, que ele está transferindo para a metrópole. Como é que ele vai compensar isso? Segundo o Rui Mauro Marini, ele vai compensar especificamente por meio da superexploração da força de trabalho. Como é que essa superexploração ela funciona? Com jornadas de trabalho mais extenuantes, né? Então, recentemente a gente vê essas pesquisas de redução da jornada de trabalho, né? Mas eu percebo que elas são muito especificamente mais realizadas em países europeus, do que em países latino-americanos, né? Por quê? Porque aqui não é tão viável para o capitalismo, né, realizar essa redução da jornada de trabalho. Por quê? Porque o burguês ele vai precisar compensar a transferência de valor para a metrópole, né, por meio da superexploração da força de trabalho, que vai ser principalmente feita por meio da mais-valia absoluta, seria a ampliação da jornada de trabalho. Então, especificamente, né, no Brasil, a punição e esse princípio da menor elegibilidade, ele tem que tomar em consideração que o trabalho brasileiro, ele é um trabalho superexplorado, né? Então, as condições gerais das penitenciárias brasileiras, elas vão ser piores do que as condições dos trabalhadores brasileiros, né? E é por isso que o cárcere brasileiro, claro, não é uma explicação definitiva e total, mas é uma das razões pelas quais o cárcere brasileiro necessariamente no capitalismo ele precisa ser bastante desumano. Aí a gente consegue tratar mais ou menos, né, com essas especificidades sobre a categoria da ressocialização. A gente tem que ter em conta, né, que a prisão ela vai ser sempre um pior ambiente para se estar do que comparativamente um emprego, enfim, exploratório, né, subremunerado no Brasil. E um dado que é interessante a gente trazer sobre isso é que 70% das pessoas presas no Brasil estão presas por conta de delitos relacionados a crimes patrimoniais, né, e a lei de drogas. Primariamente, a gente não vai olhar assim, são dois crimes econômicos, não no sentido clássico, né, mas no sentido de que eles pressupõem, né, no ideário neoliberal, que as pessoas que estão praticando esses crimes voluntariamente não estão trabalhando. E se elas não estão trabalhando, elas estão desenvolvendo atividades espúrias para conseguir o próprio sustento, né? Esse é o ideário neoliberal. Porém, se a gente considerar fatores sociais como o desemprego, né, a falta de oportunidades, a gente chega a uma compreensão mais estrutural sobre esse tema. E a ressocialização no Brasil, ela vai ocorrer por meio especificamente da disciplina para o trabalho. E aí eu já vou retomar a questão da remissão, né? Remissão, principalmente, as duas formas primárias de remissão são o estudo e o trabalho, né? E o que eles têm de comum? O estudo, eu vou citar aqui o Gramsci, né? Para quem o capital e o Althusser, inclusive, para quem o capitalismo ele depende de uma ideologia, né, da reprodução de condições ideológicas para que assegurem a reprodução das condições do capitalismo, de produção do capitalismo. E então o estudo ele é fundamental, né? O ensino ele é fundamental para que os detentos eles se convertam em uma mão de obra qualificada, suficientemente qualificada para o trabalho subremunerado, né? E o trabalho em si, né, como produtor de remissão, vamos dizer assim, ele especificamente tem essa particularidade de ser desenvolvido sob condições que implicam, né, estruturalmente, que o apenado ele é um ser que não trabalha, né? Que ele escolheu voluntariamente não trabalhar e, portanto, ele está desenvolvendo uma atividade econômica ilícita, né? Que seria furto, ou roubo ou o tráfico de drogas especificamente.
Então, quando a gente vai analisar a ressocialização, a gente não pode analisar ela somente como essa categoria jurídica formal, sem maiores implicações econômicas, né? Há uma necessidade de olhar para a totalidade das formas sociais para compreender que ele se estrutura economicamente, né? Justamente como essa possibilidade de criação de uma força de trabalho apta a ser explorada, né? Pelas forças, enfim, dos modos de produção capitalista. Interessante. E também eu lembro até uma consideração que o professor Juarez Cirino falou sobre essa relação entre o modo de produção e o encarceramento. Até ele falando, né, como você vai, digamos, submeter uma sociedade, uma classe trabalhadora que é muito mal remunerada, né, que trabalha ali pelo menos 44 horas semanais, tem ali um salário que mal dá para sustentar a família. Então, como você consegue submeter uma sociedade para isso? Aí que daí tem a existência também do sistema penal, né? Para, digamos, disciplinar a sociedade a se adequar a esse modo, né? E daí também as outras questões, né? Como eu citei no cárcere fábrica, né? Que é abordado, né? Da questão da disciplina, né, do trabalho a partir ali do cárcere, né, tendo essa lógica da fábrica. Mas legal, Arthur, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu quero aqui te agradecer pela presença, pelas contribuições aqui a respeito desse tema, muito interessante. Mais uma vez tivemos um papo interdisciplinar, né, relacionado à criminologia, né, em especial criminologia radical. E também deixo aqui o espaço aberto, se você quiser passar um recado para os ouvintes, fazer alguma consideração final, fazer alguma indicação também, por favor, fique à vontade. Eu te agradeço pela oportunidade, Augusto, é muito interessante, foi a primeira oportunidade que eu tive para falar sobre esse capítulo, e especificamente, né, sobre a pesquisa que eu desenvolvi no meu trabalho de conclusão de curso, né, do Introcrim, e agradecer também aos professores Caio e o professor José Flávio, né, que concederam essa oportunidade de publicar esse artigo sobre um tema que, dentro talvez dos nossos círculos criminológicos, seja bastante comentado, a questão da ressocialização, porém que, em geral, no sistema de justiça criminal, né, no discurso jurídico penal dogmático, ele é pouco comentado, né, que é essa questão da relação da ressocialização com a economia no Brasil, né? Então, eu agradeço novamente a oportunidade. Deixo mais uma vez aqui meu agradecimento ao nosso convidado, agradeço em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento e te peço uma gentileza, se você conhecer alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast, até a próxima e um grande abraço.